Olá, meus amigos, boa tarde. Nesse momento eu estou aqui fazendo as previsões para 2019. Vou falar de tudo um pouco. Vou falar do Brasil, vou falar do mundo, do globo terrestre, do planeta, das mudanças que acontecerão em 2019. O que pode acontecer em 2019? A grande mudança que acontecerá no mundo, no Brasil, entre as pessoas. Vou falar de tudo um pouco. Vou falar de política, vou falar de saúde, vou falar da natureza, vou falar também da religião, vou falar um pouco de cada coisa, para que você entenda como vai ser o ano 2019. Quero deixar bem claro que eu não estou puxando aqui sardinha para nem algo partidário. Eu não tenho convicção partidária para nenhum. Eu sou um tarólogo, Sou um mestre satânico. Então eu vou tirar as previsões para 2019, independente de credo religioso, de sistema político, ou financeiro, ou econômico, ou qualquer outra junção. Aqui eu vou falar justamente do ano 2019. Gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse meu vídeo, nesses meus áudios, Gostaria que vocês curtissem o meu canal no YouTube e que você marcasse bem o dia de hoje. Hoje é o dia 6/11 de 2018. Eu estou fazendo as previsões para o ano 2019. Então eu vou falar de tudo um pouco em relação ao Brasil, América Latina e o mundo num contexto geral. 2019, para os umbandistas, candomblecistas e outras descendentes do mundo afro, será regido por Ogum, Ogum, todo mundo conhece como é o guerreiro, Ogum guerreiro, É um ser, é um general, é poderoso no mundo da Umbanda, considerado um grande guerreiro, No mundo da astrologia, quem vai reger 2019 será Marte, o planeta da guerra. Muitas coisas acontecerão em mudança no meio do mundo através de Marte. Todo mundo sabe quem é Marte, quem é astrólogo, quem é tarólogo, quem é vidente, e de alguma forma tem um poder da evidência, sabe o que significa Marte e também sabe o que significa Ogum. Para nós satanistas, o mundo será regido em 2019 por Belzebu. Belzebu é um grande general de guerra. Então, se você for analisar as sequências, Ogum, Marte e Belzebu estão tudo na mesma linha. É o ano muito difícil, o ano 2019. É o ano em que vai acontecer muitas mudanças no mundo em geral. Começando pelo Brasil, mas vai ter grandes mudanças. Vai acontecer muitas coisas no ano de 2019. Haverá guerras políticas, haverá guerras de ideologias, haverá guerras econômicas, haverá guerras espirituais, haverá guerras no contexto geral e também haverá guerras no poder ibérico militar. Pode ter certeza que o mundo em 2019 será muito diferente do que aconteceu em 2018, porque é regido por esses três seres, por Ogum, Marte e Belzebu. Agora eu vou ler o tarô, para todo mundo ver, e vou ver o que o tarô diz em relação a 2019. Aqui estou mostrando para vocês o baralho, que eu acabei de deixar aqui, onde eu vou ler as previsões para 2019.
aqui o grande general Beelzebub, todo mundo está vendo aqui, ó. Aqui nós temos 3 velas. A vela amarela representa prosperidade, a vermelha representa saúde, amor e paz, e a roxa simboliza aqui também o mundo, né? A política, a diversidade de coisas que acontecem no nosso mundo, no dia a dia, nosso planeta, enfim. Essas 3 velas representam isso. Então aqui estou mostrando para vocês, né, o baralho. Agora eu vou espalhar ele e vou tirar o baralho para todo mundo ver as previsões para 2019. Aqui é 3 montes, né? Esses 3 montes aqui representam algo, política, o número 1, economia, número 2, e aqui número 3 representa outras coisas, como saúde, trabalho, enfim, ganhos ou perdas. Então aqui vou começar pelo mundo da política em 2019. O que será o mundo da política em 2019? O mundo das finanças, né? E o mundo da saúde, de muitas coisas que nós precisamos descobrir. Aqui para a política nós temos o pentagrama, né, que é a estrela. Temos a papisa, temos o ermitão, o julgamento, a torre, o mago, a carta diabo, o louco e a lua. Isso aqui para o momento da política brasileira e também mundial. É algo muito significativo para o ano 2019, o ano na política. Preste bem atenção, vocês verem as cartas que saíram. Essa estrela, né, aqui é o tetragramaton, né? A papisa, ermitão, o julgamento, a torre, o mago, o diabo e o louco e a lua. Essas 9 cartas saíram para a política nacional brasileira, da América Latina e também a política mundial. Vou ler para vocês o que significa essas cartas aqui em relação ao mundo político no sentido geral em 2019. Aqui nós temos a casa torre, onde ela representa muito significado, mudanças rápidas e forçadas, né? E impedimentos também, impedimentos de negócios, em viagens, desistência e cancelamento de encontros e outros compromissos. Então a carta torre simboliza isso. O governo terá dificuldades em muitos projetos, terá dificuldade em viajar para outros países, terá dificuldade e impedimentos de grandes negócios, porque não é importante para o Brasil. Então não haverá resistência de muitos setores da sociedade mundial em relação ao governo brasileiro. E também haverá cancelamento de encontro de pessoas famosas, de pessoas grandes no mundo. Haverá cancelamento de encontros. E também haverá desfeito muitos outros compromissos em relação ao Brasil e o mundo. Então esse governo aparentemente terá muita dificuldade, não só dentro do Brasil, mas também no mundo, fora do Brasil. Aqui nós temos a carta mago, vocês estão vendo aqui, olha. Essa carta mago simboliza algo muito positivo em relação ao que você almeja para o ano 2019. É preciso você ter conhecimento e buscar entendimento no lado espiritual. É um ano muito forte para o lado espiritual e que você pode encontrar, né, vontade, determinação, começo e habilidade. Tudo depende do seu desejo. Na política nossa é um recomeço, mas só vontade e só determinação não consegue ter nada se não haver aliança com os setores e pessoas que têm mais conhecimento e admiram e querem mudar o Brasil realmente. Aqui nós temos a carta diabo. O que significa ela?
aqui significa justiça. O que é que acontece no meio de tudo isso na nossa política? Preste bem atenção o que acontecerá no meio da nossa política de hoje. Significado de influências ocultas, fatalidades, instintos cegos e paixões violentas, ou seja, muitas pessoas querendo ter o poder, ter ganância do poder, aquelas paixões e violências do poder. Haverá fatalidades no governo, como também instintos cegos, ou seja, aquilo que ele pensa em fazer sem colocar em prática, será instintos cegos, não vai ter êxito de forma alguma e será impedido de fazer, justamente porque a nação brasileira, a sociedade brasileira não suporta mais viver de promessa ou viver simplesmente de autocrítica, mas é preciso que haja um ato formalmente na prática para que o Brasil consiga ser reconhecido mundialmente. Hoje o Brasil é conhecido mundialmente, mas por outros setores. Um país simplesmente com pessoas ignorantes, com pessoas que querem levar vantagem em tudo, com pessoas que não conhecem o que é democracia e com pessoas simplesmente em prol do seu bom prazer. O Brasil é conhecido por isso. Aqui nesse momento nós temos a carta louco. O que significa louco? Pessoas que não têm rumo, pessoas inconsequentes, pessoas que não têm noção dos seus atos, pessoas incapacitadas de assumir qualquer responsabilidade, justamente num país grande que nem o nosso. Então aqui é o seguinte: o nosso futuro presidente, ele precisa agir com clareza. Aqui está pedindo sabedoria, inteligência, coletividade, está pedindo conhecimento, também está pedindo diálogo entre as nações mundiais, entre todas as expectativas da sociedade, enfim, no globo terrestre. Não importa o significado religioso ou o significado, como se diz, de etnias, diferenças de pessoas. O que está pedindo aqui nessas cartas, que o novo governo que vai assumir o Brasil nesse momento precisa ter diálogo com toda a classe da sociedade brasileira e também ter muito conhecimento da política interna e externa para que o Brasil tenha êxito. Mas eu não vejo isso no nosso futuro presidente. As cartas dizem que ele age aparentemente como se fosse um louco. O que significa? Loucura de atos inconstantes, inconsequência, precipitação, andarilho sem rumo. É isso que o nosso presidente representa nessas cartas aqui. E para finalizar aqui, no sentido da política brasileira, tem a carta Lua, que eu vou ler em seguida. Então a carta Lua traz justamente isso aí. Negócios fantasiosos, negócios sem nexo, negócios sem fundamentos, entendeu? E planos infundáveis. O que significa carta Lua? Coisas passageiras, ilusões, enganos, pessoas que mostram suas intenções em negócio fantasioso, ou seja, aparentemente diz algo e faz outro. Então, resumidamente, o nosso presidente que vai assumir, vou repetir para vocês entenderem, aqui não estou falando de partido, nem ideologia política, nem credo religioso, nem criticando partido A ou B ou C, nem simplesmente puxando a sardinha para quem perdeu ou para quem vai ganhar. Aqui eu estou falando do Brasil em 2019, da política nacional e da política mundial, tudo que vai acontecer em nosso país e no mundo, e tudo resumidamente sobre a nação brasileira, população mundial, os riscos, as perdas e os ganhos em 2019, sem ideologia política, mas que o baralho aqui, e eu acredito 100% no baralho, não será um ano fácil para 2019, politicamente falando.
em projetos, em ações, em união, entendeu? Não será um ano fácil para 2019, para a população brasileira, para o governo brasileiro, em relação aos seus conhecimentos, aos seus projetos, às suas vontades. Eu vejo muita dificuldade no ano 2019. Resumindo, gente, aqui, no governo de Bolsonaro, o novo governo que se inicia, será um governo de conquistas em alguns setores da sociedade e muitas perdas em outras. Será um governo de conflitos religiosos no mundo em geral, quanto o Brasil será mal visto no mundo árabe. O Brasil pode sofrer um atentado pelo mundo árabe e pode acontecer uma tragédia, uma catástrofe no Brasil em relação aos inimigos externos. Ou o mundo árabe está de olho no Brasil justamente por conflitos religiosos e por um sistema fundamentalista. Tenham muito cuidado, pode acontecer uma tragédia no Brasil de grandes proporções no governo Bolsonaro. A carta morta que simboliza isso, pode acontecer grandes tragédias. Aqui nós temos a carta morte, o Ermitão e a Torre. Então vai haver, além de conflitos internos, vai haver também conflitos externos, assim como o atentado, a bomba. O Estado Islâmico está de olho no Brasil, justamente por causa do pensamento do presidente em relação a Israel. Então ele não é bem visto no mundo árabe, nem no Estado Islâmico. Então eu torço que o Arai não seja, como se diz, caprichoso nessas coisas que mostrou aqui. Mas eu acredito que é difícil o Arai errar. Aqui está dando grandes perigos para o Brasil, confronto interno e externo, com muitas mortes no Brasil. Ali as primeiras cartas eu falei a respeito da política, dos projetos, e aqui eu estou falando a respeito do mundo, como o mundo vai enxergar o nosso Brasil e como o mundo vai agir em relação ao Brasil e como as nações mundiais verão o Brasil a partir do ano 2019, como as pessoas, enfim, as outras nações enxergarão o Brasil, como é que elas verão o Brasil, o que elas esperam do Brasil, o que elas esperam do novo governo. Aqui vai falar do mundo financeiro, ali eu falei da política, aqui eu falo do mundo financeiro, no mundo no geral, entendeu? Na saúde, na educação, no conhecimento, nos projetos, enfim, aqui na vida cotidiana do Brasil, do mundo e do nosso brasileiro, e também como é que o Brasil vai ser visto lá fora através da nova política brasileira, da nossa expectativa, Quais os países que vão aderir ao Brasil, quais os países que vão ser contra o Brasil, quais os países que não aprovam o projeto do Brasil e a política brasileira. Isso aqui vai falar nesse momento sobre isso, gente. A carta Roda da Fortuna, se ela tivesse normal, seria boa, mas ela não está normal, ela está invertida, porque simboliza que o Brasil para 2019, para muitas nações, para muitos países, até mesmo próximo de nós, da América do Sul, no mundo globalizado que nós vemos hoje, significa fracasso, queda inconstante e má sorte. Então o Brasil não é bem visto no mundo em 2019, depende da política que é formada. Em compensação, o Tetragrammaton diz que para o mundo econômico ou para o mundo financeiro, para grandes potências mundiais, como comércio externo e como banqueiros, grandes empresas que faturam muito, o Brasil será visto como um país bom, porque vai simplesmente abrir as portas nesse sentido
para que eles, que já têm muito dinheiro, ganhem muito mais. Então ele é bom para um lado e muito ruim para o outro. Ou seja, as classes B e C e E serão praticamente marginalizadas, isso no mundo geral. Agora, para o sistema capitalismo, o sistema capitalista selvagem, como disse, o Brasil é visto com bons olhos e muita gente vai ganhar dinheiro, muito dinheiro, nesse novo governo que se aproxima. E, infelizmente, não será o trabalhador, não será a classe A, a classe B ou C, mas a classe A será muito beneficiada. Então a Carta Sol traz isso: grandes empresas e faturarão muito no Brasil. Grandes empreendimentos terão êxito no Brasil. O mundo está de olho no Brasil. O mundo capitalista, o mundo de grandes corporações estão de olho no Brasil. A Carta Mundo simboliza isso. Então é o seguinte, mas também aqui nós temos a Carta Morte, a estrela invertida, a força e o carro. Então que fique bem claro que no mundo capitalista o Brasil será um país bem recebido, tipo América do Norte, tipo a Inglaterra, tipo uma parte da Europa. Mas compensação sofrerá resistência na América Latina, nos países emergentes, tipo a Rússia, China, Índia, África do Sul. Esses países vão se afastar um pouco do Brasil, principalmente a China, a África do Sul e a Rússia. Esses países se afastarão do bloco do Brasil pelo período. Não vão simplesmente se afastar definitivo, mas suponhamos que eles comprariam na balança comercial 100 bilhões de reais, vão passar a comprar 30 bilhões, 20 bilhões. É o que as cartas dizem aqui. O mundo está de olho no Brasil, está aqui a Carta Mundo, simboliza isso. A Carta Morte simboliza fim de um ciclo, ou seja, o Brasil vai simplesmente terminar ou cortar relações com alguns países da América Latina, do mundo árabe, também da Europa, também da Ásia e até mesmo do continente africano. O Brasil cortará relações praticamente zero com esses países. O que significa Carta Morte? Significa mudança de países, cidades cessar ou relacionamento extinto. Então, fique bem claro que no mundo globalizado o Brasil deixará muitos países de fora no seu segmento no ano 2019 e assim por diante. Não é um ano de muito diálogo com países, haverá muitas mudanças trágicas em relação aos países, ao mundo, e a Carta Mundo simboliza isso, que o mundo está de olho no Brasil e haverá grande mudança através dos países em relação ao Brasil. A Carta Estrela Invertida confirma isso, gente. É preciso diálogo, relacionamento com outros países, é preciso ter conhecimento e entendimento, é preciso buscar muito entendimento no mundo globalizado com todas as nações, independe de credo, raça, cor, religião ou política interna ou externa. É preciso haver um diálogo formalmente com muitos países, e o Brasil não está preparado para isso, com esse governo que se inicia. E, infelizmente, o que significa Carta Estrela, para você entender, ela está invertida. Olha, é desilusões, seguir em frente, tristezas
E é preciso investir mais nos relacionamentos. É isso que o governo talvez não tenha preparado para isso. Se não tiver um bom diálogo, não terá êxito. Mais uma vez confirmado. Aqui nós temos a carta força e a carta carro. Vou ler para vocês as duas cartas para terminar aqui em relação do mundo, onde fala dos projetos, do dinheiro, onde fala dos investimentos, onde fala dos relacionamentos com os outros países, onde fala simplesmente do mundo globalizado e do mundo e do capital econômico mundial. O Brasil terá muita dificuldade em relação a esse sentido na política mundial, falando no mundo economicamente fragilizado como nós conhecemos. Força, ela pede justamente isso. É união entre as nações. É preciso haver força, coletividade e projetos para que não venha cair no abismo. Todos aqueles projetos que não têm fundamento não devem ser postos em prática. Assim como o carro simboliza também a vitória, o sucesso. Também aqui nós temos dois cavalos, onde um olha para o lado do outro, e tem um varão em cima, com seu cetro, como se fosse um poderoso, ou um guerreiro, ou aquela ganância, aquela vontade de sempre trilhar ao sucesso. Mas também simboliza as duas rodas do carro estão abertas para a direita ou para a esquerda, o que simboliza que no caminho que parece um sucesso possa ser que quebra as rodas do carro e pela sua ganância, pela sua falta de conhecimento, ou sua falta de humildade, ou sua falta de adesão com as nações mundiais, o Brasil, em vez de ter sucesso, entrará em fracasso. Então o Brasil será um país dividido entre classe A, B ou C. Então a classe A, que já é poderosa no Brasil e tem controle sobre o Brasil, essa classe ela não será afetada. Pelo contrário, elas vão ter mais êxito. Mas de compensação, a classe B e C não terá muito espaço no ano 2019, 2020 e assim por diante. Será um ano de recessão para os brasileiros, principalmente essas pessoas que têm pequenas empresas, comércios pequenos, são trabalhador autônomo ou que tem suas empresas, ME, alguma coisa assim, vão ter muita dificuldade de permanecer com seus comércios e suas coisas abertas. Não haverá muito espaço para eles. Mas isso aí é o mal do mundo globalizado. Favorece aqueles que têm muito e esmaga aqueles que estão iniciando. Oportunidades são zero de você ter êxito no mundo globalizado. É que nem fosse o tubarão comendo as piabas. Haverá muita morte no Brasil, também pela polícia. Haverá conflitos de ideologias, conflitos de facções, brigas da lei contra os fora da lei. Não vou aqui entrar em detalhe, você precisa ter muito cuidado. Mas o mais perigoso de todos aqui é o conflito externo de países islâmicos do mundo árabe implantar um ataque no Brasil e acontecer uma grande tragédia no Brasil no governo de Bolsonaro. Fica aqui um alerta para vocês. O Brasil passará por grandes mudanças. Haverá grandes conflitos internos no Brasil em relação à política, à resistência, à ideologia, o mundo religioso, enfim. Haverá muitos conflitos no Brasil, conflito de ideologia de gêneros, E não está difícil acontecer uma tragédia, um ataque ao Brasil pelo Estado Islâmico
pelo mundo árabe e outros conflitos, né, haverá. Então o governo Bolsonaro, os 2 primeiros anos deles vai ser muito difícil e vocês não esperem melhora no Brasil entre 2019 e 2020. O Brasil tem uma tendência de dar uma guinada, uma tendência, mas não é muita coisa, a partir de 2021. Mas vejo muito difícil o presidente terminar o seu mandato. E esse partido dele, assim como cresceu muito, ter muita seção, ele vai ser praticamente exterminado do Brasil. Muitos políticos vão mudar de partido, muitos vão mudar. E vai ser uma espécie do partido do Collor, que foi muito grande na época, cresceu muito, teve muitos, e no final terminou em nada, foi até excluído. Assim será o partido do presidente. Eu espero que o minta, espero que o YouTube não censure o meu vídeo, mas que muita gente curta e veja. Então, meus amigos, aqui representa para o ano de 2019 os amantes, a temperança, o enforcado, a justiça, a imperatriz, o imperador e o papa. Aqui simboliza muitas coisas. Os amantes, né, onde a pessoa tem que estar sempre em prol do outro, tem que ter harmonia e tem que haver segurança. A temperança precisa ter diálogo, precisa ter conhecimento e precisa abrir mão de alguns propósitos, das suas próprias ideologias, para que o mundo, através de você ou através dos seus projetos, veja o Brasil e o país como mais significado. Aqui normalmente temos o enforcado, que ele está invertido, simboliza egoísmo, simboliza arrogância ou falta de conhecimento. Então, muitas das vezes, aquilo que nós mostramos ser ou dizemos que somos, aparentemente não somos nada, estamos praticamente vulneráveis aos olhos do mundo. Aqui também nós temos a imperatriz, o imperador, que seria o casal real, o casal que vai assumir a presidência. Já falei algumas vezes que a mulher do presidente, a primeira dama do Brasil, ela é uma mulher dedicada, inteligente, sábia, tem um mundo religioso muito forte ao seu lado. E ela é uma espécie de conselheira para o seu marido, ou seja, o presidente da República. Mas ele é uma espécie de imperador, uma espécie daquele cara dominante, mandão, aquelas coisas. E ele precisa ter muito cuidado. Muitas das vezes, o fato de ser imperador não quer dizer que podemos fazer tudo e dominamos tudo, porque existem outros seres além de nós que estão de olho no que nós fazemos. Para concluir, tem aqui o Papa, ou seja, tudo que foi dito em campanha, tudo que foi projetado, tudo que foi dito e que foi ditado ou falado em nome de qualquer uma divindade tem que ser feito, senão será cobrado, e cobrado com muita, como se diz, fúria, se não colocar aquilo em prática do nome de que foi usado. Por exemplo, Deus com todos e Deus acima de todos. Essa palavra para muitos é muito forte e não se deve usar simplesmente em momento inoportuno ou simplesmente algo vazio. Eu peço a vocês que me cobrem no final de 2019, se eu estiver vivo, de 2020, essas previsões que eu fiz aqui. Eu espero que eu tenha errado 100% dela. Eu quero chegar no final de 2019, igual nós estamos hoje aqui, e alguém entre no meu canal e diga: olha, cara, você errou todas as previsões, tudo que você falou, nada aconteceu, e que você realmente não sabe o que é tarô. Eu gostaria que no final de 2019 muita gente entrasse no meu canal dizendo tudo isso de mim, que eu tinha errado todas as previsões, que o mundo seria mil maravilha e que as coisas não eram como eu tinha dito. Eu usei o coração e não a razão, usei sentimento e não conhecimento. Então seria ótimo se alguém dissesse isso para mim. Juro para vocês que eu gostaria de ouvir de cada ouvinte, de cada pessoa que vai ver essas previsões, vai me dizer para mim.
Algo como eu gostaria que alguém no final de 2019 dissesse para mim justamente isso. Cara, você errou todas as suas previsões. Isso seria uma maravilha. Então fica aqui um alerta. Peço a vocês curtam o meu canal, dê um joinha, toque o sininho e bola para frente. Boa sorte para vocês. Lembrando-se, muito cuidado em 2019 e 2020 com aglomeração de pessoas. Não fique muita gente. O Brasil está a ser sujeito a um ataque. E acontecer muitas mortes no Brasil através de o mundo religioso. Vocês sabem muito bem do que se trata. O mundo fundamentalista religioso, a forma que eles veem, o Brasil pode entrar simplesmente numa catástrofe por causa de certas atitudes e agir como estado de loucura ou simplesmente sem moderação. É preciso fazer diálogo com as nações, senão o Brasil nunca passará por tantos problemas como nunca passou, mas passará por grandes problemas e grandes mudanças no nosso país. Então, gente, eu li aqui, acabei de concluir todos, né? Deixei para vocês aí, vou deixar meu WhatsApp. Alguém que quiser me procurar para ler o tarô, é só me chamar pelo Zap, no Facebook, ou através do YouTube mesmo. Então agradeço a todos e deixei aí as minhas previsões para 2019 e sucessivamente para frente, para o governo. O novo presidente está chegando aí. Eu espero mais uma vez que quando chega no final de 2019 eu tenha errado tudo isso aqui, entendeu? E que tudo que eu falei aqui não passou da minha paixão e de meu desejo de mudança. Só isso. Muito obrigado a todos, que assim seja, assim se faça, assim será.